O capítulo começa quando Atice está ajudando o marido a organizar novamente sua oficina e lhe diz que tudo correrá muito bem. Enver, ainda irritado, diz que deveria ir às lojas e dizer que voltou, já que é o único alfaiate do bairro. Atice conta que na verdade, enquanto ele estava em Bahar, o filho do dono da frutaria abriu uma oficina. Enver apenas diz que todos devem se dedicar a alguma coisa e lhe deseja boa sorte, pois sabe que ele é um menino educado. Atice vê que Enver fez uma nova placa em um pedaço de papelão para anunciar seu negócio. Ela diz a ele que eles podem mandar fazer um muito melhor, porque não vai funcionar. Enver olha para ela e diz que eles devem evitar gastos desnecessários como ele já deveria saber. Ele sai e coloca a placa na janela. Um carro para na frente dele e ele e um homem lhe entregam um envelope. Enver pergunta quem ele é e o que é, mas o homem apenas lhe diz que está enviando para Sarp e é muito importante. O carro dá partida novamente enquanto Enver corre atrás gritando que não quer nada daquele homem e que eles não são mendigos. Enver entra novamente em casa e junto com Atice abrem um envelope onde encontram um telefone com carregador. Há também uma nota do Sarp dizendo que não há maneira mais segura de se comunicar com Bahar. Atice pergunta o que eles farão agora e Enver responde que não sabe. Nesse momento, Arif chega na casa de Enver com a máquina de costura e alguns homens consertam a máquina na casa. Depois que eles saem, Arif pede a Enver para falar sozinho por um momento. Enver veste o casaco e sai com ele. Enquanto caminham, Arif diz a Enver que sua placa não parece muito boa. Enver diz que isso não importa agora. Arif pergunta o que aconteceu com ele quando ligou para perguntar sobre a máquina. Enver suspira e diz que é como sempre, quando as coisas saem do controle é difícil se recuperar. Enver pede que ele vá a algum lugar confortável para conversar. Arif e Enver chegam a um restaurante e o velho conta que algo aconteceu pouco antes de ele chegar em casa recentemente. Um homem lhe entregou um envelope e saiu. Arif pergunta o que tem dentro e Enver diz que Sarp enviou um telefone e uma carta pedindo que ele entregasse a Bahar. Arif parece um pouco sério, mas diz que pode entregar o celular para Bahar quando voltar para casa. Enver diz que pode ser uma nova armadilha, como quando ligaram para ela antes para encontrá-la no hotel e não foi Sarp quem mandou o telefone. Hoje em dia espionam todo mundo pelo telefone e talvez seja isso que queiram fazer com Bahar. Arif, preocupado, pergunta se ele prefere que escondam isso de Bahar, mas Enver diz que não ousaria fazê-lo ou mentir para ele. Arif diz que então eles deveriam ligar para Sarp e assim saberão se é ele ou não. Enver diz que é uma boa ideia, entrega o envelope a Arif com o telefone para que ele digite o código que está na carta e depois diga-lhe, pois conhece muito bem a voz de Sarp. Ela apenas dirá a ele que queria confirmar que era ele e desligará. Arif diz que coloca o viva voz, Sarp atende alegremente e acena pensando que é Bahar. Enver diz a ele que não é ela queria confirmar que era ele. Sarp diz que não poderia ser outra pessoa. Ele até enviou uma carta com sua caligrafia. Enver diz a ele que Bahar já recebeu uma mensagem de alguém se passando por ele. Eles a chamaram para um lugar e depois foram buscar as crianças na escola e as sequestraram. Fizeram-na ver Peril e os filhos e fizeram entender que ele tem outra família e é por isso que ela está ligando para ele agora. Sarp fica surpreso ao saber disso, mas Enver desliga rapidamente a ligação. Sarp tenta ligar para ele novamente, mas não obtém resposta e não consegue acreditar que Bahar agora saiba sobre Peril e seus filhos. Atice está sentada na sala tricotando e Sirin sai do quarto perguntando sobre seu pai. Atice conta a ele que saiu para passear um pouco porque não estava se sentindo muito bem. Sirin pergunta onde ele foi com Arif, ele certamente sabe, mas não quer contar. Atice diz a ele que não fará isso, porque ela correrá para contar tudo a Su imediatamente. Sirin apenas olha mal para a mãe e pergunta onde está o secador de cabelo. Atice responde que é onde ela sempre deixa, então é melhor não perguntar. Sirin entra no quarto dela e tranca a porta, pensa Atice. Bahar adormeceu no sofá e ouve uma batida na porta. Ao abri-la, Arif pergunta se ela não tem eletricidade. Bahar diz a ele que acha que houve uma falha, mas amanhã ele verá qual é o problema. Arif está com o envelope que Enver lhe deu nas mãos, ele diz a Bahar que é algo que seu ex-marido enviou. Bahar pega o envelope e Arif diz que é um telefone e um código de segurança, já verificaram com Enver e Sarp enviou. Ele se despede e Bahar agradece por tudo.
No hotel, Sarp ainda fica chocado ao saber que Bahar sabe sobre sua família e que Nizam e Doruk estavam em perigo. Peril entra na sala, vê que está com outro celular que não é seu e pergunta o que está acontecendo. Sarp, prestes a chorar, conta que seus filhos foram sequestrados quando estavam na escola. Peril finge surpresa e diz a ele que certamente foi trabalho de Nezir. Sarp fica pensando nas palavras que Enver lhe disse ao telefone, sobre como Bahar foi ameaçada e forçada a fazer o que lhe foi dito pelo bem de seus filhos. Então ele se lembra de quando saiu do hotel com Peril e os gêmeos e a repreendeu por ficar no saguão chamando a atenção. Peril disse-lhe sorrindo que sentia muito e ele pediu que ela não sorrisse por algo tão sério. Sarp se vira para olhar Peril atentamente e com raiva nos olhos pergunta se foi ela quem planejou tudo e se encarregou de levar Bahar para descobrir. Peril nervosamente diz que ele está louco, mas Sarp grita alto com ele exigindo a verdade. Ele diz a ela que agora entende tudo. Ela ficou no saguão com as crianças para que Bahar a encontrasse. Peril não fala nada sabendo que ela já foi descoberta. Sarp tira uma mala do armário e começa a arrumar suas coisas. Peril implora que ele não faça isso com ela e que, por favor, sente-se e converse. Nesse momento o celular de Sarp toca e junto com Peril vem que é Bahar. Ele pega o telefone e olha para Peril que se irrita e sai da sala. Sarp responde e pergunta a Bahar se ela e as crianças estão bem. Bahar responde muito seriamente que ela não sabe se as crianças estão bem, mas ela gostaria de saber deles se suas vidas estão em perigo e eles têm que se esconder e esperar para o pior. Sarp pede que eles se encontrem para conversarem, mas Bahar o interrompe e diz que não precisa de explicação. A única coisa que ele quer saber é se seus filhos estão em perigo. Ele não quer mais nada dele. Sarp, muito triste, senta na cama e diz que não sabe se eles estão em perigo. Mas dentro de alguns dias ele os levará para um lugar onde ninguém possa machucá-los. Por enquanto você tem que ter cuidado e não andar sozinho. Assim que puder você o tirará daquele lugar. Bahar diz que não vai a lugar nenhum com ele. Não quer mais ouvi-lo porque arruinou a confiança que depositava nele e deixou de ser o homem que conhecia. Sarp diz que é o mesmo homem que ele conhece. Bahar diz a Sarp que Enver lhe contou que matou alguém por acidente e que a polícia precisa saber. Se ele não for culpado, deverá se entregar e eles verão se ele é inocente. Sarp diz a ele que ele não pode se entregar e Bahar diz que então ela fará isso por ele. Então Bahar desliga a ligação. Ao mesmo tempo vemos Munir ouvindo toda a conversa de Sarp em seu telefone. Ele se encarregou de dar a ela um telefone celular que ela pudesse controlar. Sarp tenta ligar para Bahar novamente sem obter resposta. Bahar abre a janela para tomar um pouco de ar e olha para Arif no refeitório. Ele também a encara e depois de alguns segundos Bahar fecha a janela e vai até o quarto onde dormem seus filhos. Ela se deita ao lado dele e os observa dormir. Enquanto isso, Peril espera na sala e ouve Sarp saindo do quarto com uma mala. Ela pergunta para onde ele está indo. Sarp responde que sente que não pode escapar de lugar nenhum e tudo o que ele quer é sair daquele inferno. Sarp abre a porta e avisa Peril que não vai sair do hotel, apenas vai para outro quarto, pois precisa ficar sozinho e pensar. Peril caminha atrás dele e Sarp ordena que um dos guardas abra a porta de outra sala. Ele entra com Peril. O guarda manda um de seus homens contar ao Sr. Munir o que está acontecendo. Sarp se senta na cama e Peril diz que não está mais feliz por ter que viver assim. Sarp pede que ela calhe a boca e o deixe em paz, pois não quer machucá-la ou cometer um erro. Peril diz a ele que não pode deixá-lo pensar mal dela e que ela nunca seria capaz de fazer isso com seus filhos. Sarp, muito zangado, ordena que ele saia de lá agora. Peril, com lágrimas nos olhos, diz que viu que salvou o número de Bahar em seu telefone como meu Bahar. Sarp não diz nada e Peril sai da sala. Ela rapidamente volta para seu apartamento e liga para Munir. Ela pergunta o que o marido conversou com aquela mulher. Ela sabe muito bem que ele os estava ouvindo. Munir diz a ele que Bahar está obcecada com a possibilidade de seus filhos serem levados embora e só perguntou se eles estavam em perigo. Peril pergunta se não falaram dela e Munir responde que nem falaram dela. Munir também conta que Bahar pediu a Sarp que fosse à polícia. Peril desliga a ligação e insulta Bahar. Enver está na cama com a Tice tentando dormir, mas ele se sente e se lembra de quando a Tice lhe disse que Sirin pegou o dinheiro que eles tinham e gastou. A Tice pergunta se ele tem insônia. Enver responde que não e pede para ele continuar dormindo. Quando amanhece, Enver entra no quarto de Sirin,
tira os cobertores e manda que ele se levante agora porque tem muitas coisas para fazer. Sirin avisa que ele só tem uma aula hoje e é mais tarde. Enver diz-lhe que tem que começar a trabalhar e levar todas as suas coisas para a adega, que será o seu novo quarto, já que o seu quarto actual se tornará a sua nova oficina. Sirin apenas lhe diz que ele é louco, mas Enver lhe pede respeito e diz que como ela não contribui com a casa, seu quarto está sendo desperdiçado. Como você já deve saber, eles devem muito dinheiro a Sarp e ela tem que trabalhar o dobro para pagar a dívida, porque decidiu pegar o dinheiro e gastá-lo, então esse trimestre é exatamente o que ela precisa para expandir seu negócio. Sirin pergunta se ele não conseguiu dormir. Enver com raiva diz que não conseguiu, agora irá organizar seu novo quarto e não ficará sem fazer nada porque sairá em busca de trabalho e como pessoas honradas ajudará a pagar a dívida com o que produzir. Sirin diz que não pode fazer isso porque ainda está estudando e deve se preparar para um exame que fará. Enver avisa que está falando de um curso que não frequenta e que fará uma prova da qual nada sabe. Sirin diz a ele que a Tice não vai permitir que ele faça isso, mas Enver diz que sua mãe está limpando o armazém para prepará-lo. Sirin corre até o armazém e pergunta a Tice se ela sabe o que seu pai está fazendo. A Tice responde que sim e diz a ela que a partir de hoje os dois aprenderão a resolver suas diferenças. Ela o respeita e não dirá nada. Sirin diz que está fazendo isso de propósito para que ele saia de casa ou também pode ser para que Bahar e seus parasitas possam voltar e morar lá, mas ele não lhes dará o prazer e não sairá de casa. Além disso, seu pai também a forçou a trabalhar. A Tice apenas diz que o problema é dela e que ela não vai discutir sobre isso. Sirin sai furioso da vinícola. Bahar está preparando seus filhos para a escola e avisa que hoje irá procurar emprego. Ele tentará torná-lo um lugar próximo. Nizam diz a ele que se ele trabalhar poderá ficar doente, mas Bahar diz que se a mente não funcionar ela atrofia e depois de um tempo a pessoa fica preguiçosa e lenta. Ela pede que eles se apressem, pois Peyami virá buscá-los. A porta toca e Bahar abre e vê que Arif, ela o cumprimenta e Arif diz que hoje Peyami trabalha no bazar, então vai levar as crianças para a escola. Seida volta a sair de seu apartamento muito bem arrumada e avisa que hoje também acompanhará Peyami para levar as crianças. Arif diz a ele que será ele quem os levará. Seida apaga o sorriso do rosto e Bahar pede que ela a acompanhe na procura de emprego e no pagamento da luz. Seida diz que está tudo bem. Arif conta a Seida que Peyami está realmente noivo. Seida apenas diz que acha que é bom para ele e entra novamente em sua casa. Bahar tira os filhos com as malas e os entrega a Arif, eles vão para a escola. A Tice conversa com Enver em seu quarto e diz que sabe que está certa sobre Sirin, mas ela ainda tem aulas e eles não podem arruinar seu futuro por causa de sua tolice. Enver pergunta a que futuro ela se refere se ela nem frequentar as aulas. A Tice diz que sua filha prometeu que ela não iria mais faltar. Enver diz que estudando ou não, ela deveria procurar um emprego para poder pagar a dívida que ela causou. Mesmo que leve 10 anos para fazer isso, eles também pagarão pelo dinheiro que tem para lhe emprestar. A Tice diz que está bem e pergunta se não vão levá-la ao médico para continuar o tratamento. Enver diz a ele que primeiro eles devem se recuperar do que aconteceu. Ele diz que precisa ir trabalhar e sai da sala. Depois vemos Sirin tirando coisas de seu quarto. A Tice olha para ela e a ajuda a levá-los para seu novo quarto. Enver saiu de casa e entrou em uma loja do bairro. Ele pede ao dono da loja que avise seus clientes que voltou a trabalhar como alfaiate e também pede que ele deixe um aviso em sua vitrine por alguns dias. O dono diz que está tudo bem e Enver remanda ele ir perguntar a mesma coisa nas outras lojas, mas o dono da loja avisa que ele mesmo pode distribuir os folhetos para não ter que trabalhar muito. Enver agradece e avisa que agora irá ao bazar comprar materiais. Por outro lado, Peril está alimentando os filhos. Sua chega ao apartamento e cumprimenta a filha e os netos. Peril pergunta qual o motivo de sua visita. Sua diz a ele que não há perigo porque organizou uma reunião naquele mesmo hotel. Ele queria ir vê-la porque ao telefone parecia muito triste e preocupado. Peril o abraça e diz que ele se sente muito mal. Sua pede que ele vá a outro lugar para conversarem. Eles vão para uma sala e sua pergunta à filha onde está Sarp. Peril conta que foi para outro quarto porque queria ficar sozinho para pensar. Sua pergunta o que aconteceu e Peril diz que eles discutiram por causa de Bahar. O velho careca acredita que tem algo a ver com o que aconteceu. No entanto, ela provará a ele que ele é inocente e errado.
Sua diz a ele que está tudo bem, pois tudo tem remédio. Periu chorando diz a ele que o problema não é esse, o que a magoa é que ele a acusou de algo que ela não fez. Aquela confiança que eles tinham não existe mais. Sua pergunta o que aquele homem fez com ela para deixá-la assim. Periu diz que a registrou como minha barrar em seu telefone. Sua diz a ele que isso não importa. Periu diz a ele que quer ouvir a conversa que tiveram e sabe que ele a tem porque Munir enviou para ele. Ela pede que ele mostre seu telefone agora mesmo para ouvir a conversa. Sua pega seu telefone e mostra para ela. Periu chorou ao ouvir o que seu marido e Bahar conversaram. Bahar caminha com Seida e conta que tinha medo de mandar os filhos para a escola e que algo iria acontecer com eles. O que o médico sugeriu foi permitir que ele seguisse sua rotina e fizessem algumas caminhadas juntos nos finais de semana. Seida diz que ele não precisa se preocupar, pois Arif e Peyami os estão ajudando e ele não pode trancar os filhos. Enquanto caminham, Bahar vê que há uma placa em um restaurante onde procura uma máquina de lavar louça, mas Seida não permite, pois Yael lhe disse que ele não deveria se esforçar muito. Bahar pergunta se ela consegue ouvir. Ela está de mau humor, talvez seja porque Arif lhe contou que Peyami agora está noivo. Seida diz que isso não é verdade e Bahar diz que ela sempre lhe conta seus problemas. Eles são melhores amigos e eu gostaria que ele contasse a ela o que está acontecendo. Seida confessa que agora sente algo por Peyami, mas sua oportunidade simplesmente desapareceu. Ela pede a Bahar que não se preocupe, pois ela passou por situações ainda mais terríveis. Seida mostra a Bahar um anúncio em que eles precisam de caixa. Ela diz que é fácil, pois só tem que cobrar. Bahar diz que sim. Os dois entram e perguntam a uma garçonete sobre a vaga. A garçonete vai até o dono da cafeteria e informa que uma mulher veio trabalhar. O homem diz que está tudo bem. Seida está atrás de Bahar, mas ao ver o dono da lanchonete fica apavorada e sem que Bahar perceba, ela sai correndo do local. O dono se apresenta a Bahar como Henry e pede para ele continuar a falar. Seida chega correndo e chorando pela vizinhança. Arif pergunta o que há de errado, mas ela apenas diz que está bem e continua correndo em direção ao seu apartamento. Munir recebe uma ligação de Sebat, o barbudo que trabalha para Nezir. Sebat avisa que está ligando para ele de uma cabine telefônica e queria avisar que receberam ordem de agir. Munir pergunta o que ele quis dizer. Sebat diz que eles deveriam sequestrar Bahar e seus filhos. Munir pergunta quando isso vai acontecer, mas Sebat diz que terá que pagar mais se quiser saber. Munir diz que lhe dará tudo o que ele quiser, mas deixe-o contar. Sebat avisa que será meia-noite, vão tirá-los de sua casa. Munir desliga a ligação e liga para a sua. Seida está deitada no sofá chorando. A porta toca e quando ela abre Bahar pergunta o que aconteceu, pois ele estava procurando por ela em todos os lugares. Ambos se sentam na sala. Seida apenas pergunta como foi e Bahar responde que conseguiu o emprego e começará na próxima semana. Bahar pergunta novamente por que ela voltou sozinha. Seida avisa que não estava se sentindo bem, teve um ataque de pânico e voltou para casa. Bahar pede que ela conte o que realmente aconteceu, mas Seida diz que só porque eles são amigos ela não deveria contar seus segredos a ele. Bahar diz que está tudo bem e que é melhor ele ir buscar as crianças. Seida pede que ele pare e diz que conhece seu chefe, Henry, e que foi por causa dele que ela escapou. Bahar pergunta se ele fez algo de errado com ela. Seida confessa que este homem é o pai de seu filho Arda. Bahar fica surpresa e abraça a amiga. Ela diz a ele que ele deveria ir buscar os filhos, mas quando ele voltar ela lhe contará tudo. Bahar sai do apartamento e Seida fica chorando. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!